Graça e paz a todos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Neste domingo, dia 2 de agosto de 2020. Temos que louvar ao Senhor, agradecer por este dia, mais um dia. O mês de julho ficou para trás, e nós estamos iniciando um novo mês. E graças a Deus que nós podemos sentir todos os dias a presença do Senhor. E a Bíblia diz que Deus em Cristo Jesus nos conduz vitoriosamente neste mundo. Então, o nosso prazer de estar aqui mais uma manhã para estarmos aprendendo mais da palavra do Senhor, A Escola Bíblica Dominical tem essa tônica de nós estarmos aprendendo mais, Nós temos a oportunidade de nos debruçarmos em cima de um determinado tema e então, dentro desse tema, estarmos discorrendo a respeito do que a palavra de Deus nos diz. E hoje o nosso tema é orai uns pelos outros. Nós estamos neste dia como o último dia desta série de estudos sobre mutualidade cristã, que já há muitos domingos nós estamos aqui empenhados, envolvidos, trabalhando este tema de mutualidade, que se caracteriza em muitas passagens do Novo Testamento com o termo mútuo, uns aos outros, ou mesmo mutualidade. Então, aquilo que a palavra do Senhor diz a um, está dizendo a todos, sem exceção. Eu, como falei em outras oportunidades, a vida cristã é uma mão de via dupla. Então, o que cabe para um, cabe para o outro. E a palavra do Senhor fala a todos nós. Por isso, foi muito interessante esses domingos que nós estivemos aqui pela manhã, trabalhando o tema mutualidade cristã. E chegamos ao final, hoje, desta série de estudos com o tema orai uns pelos outros. Foram abordados temas muito interessantes que nós precisamos agora aplicar na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso cotidiano como corpo de Cristo. E aqui nós temos mais um tema para nós aplicarmos a nossa vida cristã. Então, nós vamos orar e logo depois vamos iniciar o tema propriamente dito. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, porque mais um mês se passou e podemos dizer até aqui o Senhor tem nos ajudado. E mais um mês se inicia e podemos iniciar juntamente com Ele, com toda a confiança de que o Senhor está conosco. O Senhor, assim como cuidou de cada um de nós, das nossas famílias, cuidou da sua igreja no mês de julho e nos demais meses que se passaram, nós cremos que o Senhor continuará a nos ajudar, a cuidar de nós em todos os sentidos, nesse mês de agosto e nos demais meses pela frente. Portanto, Senhor, nós chegamos aqui neste domingo 2 de agosto para tratarmos do último tema a respeito da mutualidade cristã. E muito temos aprendido. Agora, Senhor, nos ajuda a praticarmos, Senhor, que não sejamos egoístas, não pensemos somente em nós, mas possamos pensar na igreja como um todo, em que cada um, fazendo a sua parte, a soma de todos trabalhando, possamos contribuir
para o bem do corpo de Cristo e o avanço do Evangelho, para que a realidade da sua igreja seja uma realidade que faça a diferença no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso tempo. Ó Deus, portanto, nós oramos ao Senhor que tudo pode fazer. O Senhor que é o nosso auxílio bem presente, é aquele que nos ajuda, que está sempre disposto a nos orientar, a nos animar a seguirmos em frente, a nos edificar e nos fortalecer. Portanto, ó Deus, toma as nossas vidas, a vida de cada um que faz parte da tua igreja santa. Ó Deus, nos capacita para vivermos a essência da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então nós damos início nesta manhã, e eu peço a você que abra em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Esse é o texto áureo do estudo de hoje. Tiago 5, versículo 16. Alguns, por conhecer o texto, já veio logo à mente, né? E diz assim, Tiago 5,16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Falando esse mesmo versículo em outra versão, diz assim: confessem, pois, os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, nós vamos começar. E o autor, ele coloca aqui na introdução o seguinte: todos conhecemos o valor da oração. Ela é a maneira de nos comunicarmos pessoalmente com Deus. Oramos não para que Deus descubra as nossas necessidades, visto que Ele já sabe. E aqui ele resgata aquela passagem de Mateus 6, versículo 8, em que Jesus, ensinando aos discípulos, por eles pedirem: Senhor, ensina-nos a orar. Então, Jesus disse que Deus já sabe, já conhece o que nós necessitamos, mesmo antes de nós pedirmos a Ele. E ele continua aqui: mas para demonstrar a Ele nossa confiança e dependência. Então, seguindo o raciocínio, porque eu interrompi fazendo referência a Mateus 6,8, diz assim: oramos não para que Deus descubra as nossas necessidades, visto que Ele já sabe, mas para demonstrar a Ele nossa confiança e dependência. Quem ora reconhece que Deus governa o céu e a terra. É na oração também que mantemos comunhão com Deus e nos envolvemos com seus propósitos para todos nós. A oração, no entanto, tem vários aspectos. Ela pode ser feita em forma de confissão de pecados, 1 João 1,9, de ação de graças e de súplicas, Filipenses 4,6, e também de intercessão, que é Tiago 5,16, o texto áureo da lição de hoje. Intercessão, isto é, a oração em favor de outras pessoas. E é justamente nesse último aspecto que estudaremos nesta lição. É mais difícil orar por nós, é mais fácil orar por nós mesmos. No entanto, devemos orar uns pelos outros, visto que somos parte do mesmo corpo.
Nenhum crente maduro se sentirá confortável em orar apenas em favor de suas próprias causas. Aí seria um egoísmo da nossa parte. Crente que é maduro não ora somente por si próprio, mas ora também pelos outros, seguindo a ordem bíblica de orar uns pelos outros. Egoísmo não é um sentimento cristão. Então, nenhum crente maduro se sentirá confortável em orar apenas em favor de suas próprias causas. O profeta Samuel considerou pecado o não interceder. É um texto interessante para nós lermos. 1 Samuel 12, 33. Vamos ver o que é que diz lá. 1 Samuel 12, 23. 1 Samuel. Diz assim, mas agora... Não, estou em 2 Samuel. 1 Samuel 12, 23. Que diz assim, longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. O profeta Samuel considerou a falta de intercessão como um pecado. Vejamos então alguns aspectos importantes desse exercício espiritual de orar uns pelos outros. Primeiro, por que devemos orar uns pelos outros? E aqui o autor ele coloca em 3 subitens, 3 subtópicos, e o primeiro é o seguinte: oramos pelos demais irmãos por obediência à palavra de Deus. Então, por que devemos orar uns pelos outros? Por obediência à palavra de Deus. Esse mesmo texto de Tiago 5,16 diz: orai uns pelos outros. É uma ordem bíblica tão explícita quanto a de orar por nós mesmos. Então, orai é uma ordem. Então, em obediência à palavra de Deus. Mais uma. Segundo, por que devemos orar uns pelos outros? Intercedemos porque o nosso modelo de vida cristã, Jesus, nos deu o exemplo. Então, Jesus nos deu o exemplo. Ele é o nosso modelo de pessoa que esteve em oração o tempo todo. Então, Jesus orou por Pedro. Lembra daquele texto de Lucas 22, 31 e 32? Em que Jesus faz referência que Satanás está cirandando. Então Jesus diz que orou por Pedro, orou pelos demais discípulos. Aquela oração do Evangelho de João, capítulo 17, que é conhecida como oração sacerdotal. Antes de Jesus ser preso, ele esteve orando a Deus Pai, e em João 17, 20, Jesus ora até por nós, geração que viria, que ia acreditar no seu nome. Terceiro, por que devemos orar uns pelos outros? Devemos orar uns pelos outros porque esse exercício espiritual nos foi outorgado. Todos nós somos sacerdotes reais. Lembra daquele texto de 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9? Vós sois
geração eleita, sacerdócio real. Ou seja, o que antigamente precisava de um sacerdote, para levar animais, sacrificar em perdão dos pecados, das pessoas, está recebendo de Deus a mensagem e transmitir ao povo. Agora, em Cristo, todos somos feitos sacerdotes. O Senhor nos incumbiu, cada um pessoalmente, em particular, do sacerdócio. Todos são sacerdotes perante Deus, em Cristo Jesus. Nessa função, apresentamos os nossos irmãos diante de Deus. Esse não é um ofício somente dos pastores, mas de todos os crentes. Aliás, essa foi uma das teses da Reforma Protestante do século XVI. Principalmente, Martinho Lutero ensinava que todos os crentes podiam orar uns pelos outros e não somente os clérigos, ou seja, aqueles que eram padres, e pastores. Somos todos chamados a orar por todos os homens. Então, o Senhor nos outorgou isso. E por isso nós devemos orar uns pelos outros. O Senhor nos autorizou a fazer isso. Segundo aspecto importante desse exercício espiritual de orar uns pelos outros. Segundo, quando devemos orar uns pelos outros? Quando devemos orar uns pelos outros? O cristão deve estar sempre em espírito de oração e vigilância. No entanto, há momentos em que oramos com mais avidez. Quando oramos pelos irmãos, a regra é a mesma. Oramos sempre, mas há situações em que a intercessão se torna mais necessária. Vejamos alguns exemplos. 1. Em tempos de provação. Como já vimos, Jesus orou por Pedro, pois sabia da provação pela qual ele passaria. Lucas 22, 31, 32. Devemos fazer o mesmo quando vemos que nossos irmãos passam por lutas diversas. A nossa oração pode ajudar a aliviar as cargas dos irmãos. Então, quando devemos orar uns pelos outros? Um exemplo é em tempos de provação. E aí é um exercício muito bom, meus irmãos, em que nós podemos pedir ao outro, ao nosso irmão, para estar orando por nós. Meu irmão, ore por mim, pois estou passando por essa situação. Então, essa é uma oportunidade quando devemos orar uns pelos outros. 2. Em tempos de perseguição. A igreja primitiva orou por Pedro quando ele estava preso. Atos 12, versículo 5. Paulo fala da intercessão de muitos irmãos a seu favor quando ele esteve quase para ser morto. Em 2 Coríntios 1, 9 a 11. Quantos servos de Deus durante a história da igreja foram protegidos porque pessoas estavam orando por eles? Como é importante, então, orar pelos irmãos que vivem em lugares onde as pessoas são hostis ao Evangelho. Muitos missionários receberam o livramento do Senhor enquanto foram alvos da oração e de suas igrejas. Meus irmãos, nós nem sabemos, podemos até não saber dos resultados das nossas orações para com os nossos irmãos que passam por perseguições em países fechados ao Evangelho. Muitas das vezes não nos chega o resultado. Mas é bem verdade que muitos são protegidos através da oração que fazemos em prol dos nossos irmãos que estão distantes e que nem conhecemos. Muitos não conhecemos.
Mas oramos pela igreja perseguida, oramos pelos missionários que estão se expondo em prol da proclamação do Evangelho, né? E podemos ter a certeza de que as nossas orações realmente produzem resultado. São muitos os relatos, né? E essa é uma oportunidade, uma grande oportunidade para nós estarmos orando pelos outros. E já que nós temos consciência de que existem irmãos nossos que passam por perseguição, então é uma das razões para nós estarmos intercedendo sempre, colocar sempre na nossa agenda de oração este motivo. Tá? Então, não deixe de orar. Mais um tópico. Quando devemos orar uns pelos outros? 3. Em tempos de evangelização. Paulo pediu que os irmãos de Éfeso orassem para que ele tivesse intrepidez para evangelizar. Efésios 6, 19. Os que evangelizam devem ser constantemente alvos de nossa oração e cuidado. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, contava com um grupo de mulheres que orava por ele enquanto ele anunciava o evangelho nos cultos de domingo à noite. Quantas bênçãos ele colheu como pregador! A igreja de Antioquia orou pelos apóstolos antes de os enviar à obra evangelística. Atos 13, versículo 3. Orar em tempos de evangelização. Agora eu pergunto, qual é o tempo para se evangelizar? Em todo tempo. O próprio apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: faze a obra de um evangelista a tempo e fora de tempo. Então, principalmente orar, né, por pastores, missionários, evangelistas, mas também que Deus capacite a todos nós, a aproveitarmos as oportunidades para falar do seu evangelho. A todos. Então, mais uma vez, mais um motivo para fazer parte da nossa agenda de oração. Outro tópico. Quando devemos orar uns pelos outros? Em tempos de divisão. Jesus orou para que os seus discípulos fossem unidos. Mais uma vez, referência à oração sacerdotal no Evangelho de João 17, do 21 ao 23. Ele sabia da possibilidade de divisões em sua igreja e pediu ao Pai que trouxesse a eles a comunhão. Nunca devemos incentivar ou participar de qualquer tipo de divisão na igreja. Pelo contrário, nós somos chamados a buscar a paz, Mateus 5:9, e a unidade, Filipenses 4:2 e 3. Então surgiu uma ameaça de divisão, orar. Colocar diante de Deus, para que isso não aconteça. Outro tópico. Quando devemos orar uns pelos outros? 5. Em tempos de decisão. Quando nossos irmãos estiverem diante de uma decisão importante, abre parêntese, casamento, vestibular, emprego, mudança de cidade, tratamento médico, etc. Fecha parêntese. Devemos orar para que eles se posicionem de acordo com a vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Então, ajudar um ao outro em oração, em tempo de decisão.
quando for necessário tomar alguma decisão. Se já ora, orar mais ainda. Para que seja uma decisão que não cause dano, né? Não gere problemas, mas segundo a vontade de Deus. Não a nossa, mas segundo a vontade de Deus. Lembrando que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável para nós. Então, fechamos aqui esse ponto, né? É o segundo ponto, que trata de quando devemos orar uns pelos outros. Então, eu vou repetir, em tempos de provação, em tempos de perseguição, em tempos de evangelização, em tempos de divisão e em tempos de decisão. Vamos ao terceiro tópico. Como devemos orar uns pelos outros? Veja bem, nós já passamos aqui. O primeiro ponto foi por que devemos orar uns pelos outros, que é uma questão de obediência à palavra de Deus, é uma ordem. O modelo, temos um modelo que é Jesus, e é um exercício espiritual autorizado por Deus, né? Aí fomos ao segundo tópico. Quando devemos orar uns pelos outros? Eu já falei, não vou repetir. E agora o terceiro ponto. Como devemos orar uns pelos outros? Como? Para que a nossa intercessão seja mais eficaz, podemos seguir algumas regras. 1. Oremos continuamente. Persistamos na oração em favor dos nossos irmãos. Paulo nos ensina a orar pelos irmãos sem cessar. Colossenses 1:9. Alguns irmãos têm uma agenda ou um caderno onde anotam os pedidos de oração e as respostas de Deus a elas. A agenda nos ajuda a não esquecer das necessidades específicas de cada pessoa. 2. Oremos confiantemente. Devemos exercitar a mesma fé quando oramos por nós ou pelo próximo. Algumas passagens das Escrituras nos encorajam a exercer a fé em oração. Mateus 21:22 diz: tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Já em Tiago 1:6, Tiago nos diz que devemos pedir com fé, em nada duvidando. Para cumprirmos bem essa tarefa, devemos pedir sempre que o Senhor aumente a nossa fé, para nós orarmos confiantemente. Terceiro, oremos obedientemente. Antes de orar por um irmão, ore por você mesmo. Confesse seus pecados e assim esteja apto para interceder em favor de outros. Qualquer coisa em nossa vida que desagrade ao Senhor será um obstáculo à nossa vida de oração. Salmo 66:18. A oração e o santo viver caminham juntos. Já disse um teólogo por nome Gruden. Quarto, como devemos orar uns pelos outros? Quarto, oremos humildemente. Tiago 4:6 diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Não achemos que podemos mandar em Deus. Ele não atende às orações orgulhosas, mas se agrada da humildade em sua presença. Devemos imitar o Senhor Jesus quando abriu mão de sua vontade diante da vontade de Deus. Mateus 26:39. Orar humildemente. Uma das coisas que Jesus ensinou na oração modelo em Mateus 6 é orar segundo: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Quinto,
Como devemos orar? Oremos conjuntamente. Devemos orar pelos nossos irmãos, mas também devemos orar com os nossos irmãos. Jesus fala da necessidade de nos reunirmos para esse fim. Temos exemplos na Bíblia de crentes orando juntos, o que se torna como que modelo para nós. Atos 4, 24 e 20, 36. As reuniões de oração da igreja são um bom momento para orarmos uns pelos outros e também com os outros. Então, orar conjuntamente. E aqui, vou repetir esse terceiro tópico, só os subtítulos. Como devemos orar uns pelos outros? 1. Oremos continuamente. 2. Oremos confiantemente. 3. Oremos obedientemente. 4. Oremos humildemente. E 5. Oremos conjuntamente. E para finalizar, orar uns pelos outros é um mandamento de inestimável valor para a comunidade cristã. É um trabalho que exige esforço e muitas vezes não é notado por ninguém, exceto por Deus, que sempre vê e recompensa o nosso esforço. Mateus 6,6. Ainda que tenha passado despercebido aos olhos humanos, o Senhor viu que Jó, mesmo em tribulação, orava pelos seus amigos. Jó 42:8. Lowe Bailey nos orienta que quando os cristãos revelam uns aos outros as suas necessidades, a fim de que os irmãos orem a seu favor, cada um é levado a depender mais de Deus e dos membros da igreja. Todos são incentivados a ser mais sinceros e abertos quando sabem que os membros do grupo os amam e se preocupam pelo seu bem-estar, e todos vivem de modo mais produtivo e semelhante a Cristo. Se você não orava, comece a orar pelos seus irmãos. Vamos orar uns pelos outros. Nós vemos aqui vários aspectos dessa ordenança do Senhor Jesus, de estarmos orando uns pelos outros. Não podemos deixar de praticar. Porque assim como você precisa de oração, o seu irmão também precisa. Precisamos ser sensíveis o bastante, para nos colocarmos em oração, intercedendo uns aos outros, cumprindo a palavra de Deus. Nesse exercício que é fundamental para a nossa vida espiritual, para desenvolver uma intimidade com o Senhor, para estarmos sempre em comunhão com Deus. Então, a oração, este é um canal que o Senhor nos deu diretamente, sem precisar passar mais por ninguém, diretamente, através do nome de Jesus, nós podemos orar por nós mesmos, mas também orar por outros irmãos. Nós vamos fazer nesse momento oração, que o Senhor esteja sempre nos capacitando para exercermos esta ordenança do Senhor. Vamos orar. Ó Pai Santo, mais uma vez, Senhor, chegamos ao final de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical e agora com um tema maravilhoso, um tema muito importante, não só para a nossa vida espiritual como pessoa, mas também para a vida saudável do corpo de Cristo, que afinal de contas se trata de oração intercessória. Está um orando pela vida do outro.
pela necessidade do outro, para que o Senhor oriente, para que o Senhor conforte, seja qual for a situação, mas que possamos estar orando uns pelos outros, possamos nos dedicar a ter sempre este momento, este espaço nas nossas orações, assim como eu oro por outros, outros também oram por mim. E é assim que se dá. E a sua palavra vai se cumprindo nas nossas vidas. Portanto, Senhor, vai falando a cada vez mais, através do teu Santo Espírito, ao nosso espírito, para que possamos cumprir a tua palavra também no que diz, orai uns pelos outros. Continua a falar conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E aqui nós vamos meditar um pouco mais a respeito desse tema. Vou ler novamente. E, aliás, a passagem que eu quero aqui compartilhar com vocês, além do versículo 16 de Tiago 5, também o versículo 13 ao 18. Que diz assim, Tiago 5, do 13 ao 18. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Até aí. Orai uns pelos outros. Este é um texto que, como nós percebemos, dá muita ênfase à oração. E Tiago procura mostrar em breves palavras os benefícios da oração. Ao mesmo tempo que nos incentiva a orar uns pelos outros, também ele procura mostrar palavras, em breves palavras, os benefícios da oração. Portanto, o foco aqui é o incentivo à prática da oração. Apesar de Tiago mencionar a participação dos presbíteros, que são os mesmos pastores, não vamos entrar nesse mérito, como também não vamos entrar no mérito da oração com óleo. O que queremos, e acredito que seja também o objetivo de Tiago, é a prática da oração. É interessante que ele usa Elias como uma referência para nós, dizendo que Elias era humano como nós, sujeito às mesmas paixões. No entanto, Elias se colocou a orar. Então ele resgata este exemplo do Elias, essa referência para a nossa vida. E ele cita aqui um exemplo da oração de Elias. Versículo 17 e 18. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então, partindo da experiência de Elias, qual é a razão para termos uma vida de oração? Vamos ver. Primeiro,
Elias, ele orou. Orou. Só podemos saber da eficácia da oração se orarmos. Do contrário, ficará a interrogação. O que acontecerá se eu orar? Quem se coloca em oração já começa acreditando no efeito dela. Por isso Elias se colocou a orar. Acredita que existe um Deus que contempla, que ouve a oração. Então, se você crê exatamente como Elias cria, na eficácia da oração, ore. Segundo, Elias orou fervorosamente. O fervor do profeta Elias se deu por conta da sua entrega à causa do Senhor. Seremos fervorosos em nossa oração quando nos entregamos ou nos envolvemos à causa específica do Senhor e não aos nossos próprios interesses. O alvo da nossa oração fervorosa é o Senhor. É ao Senhor que nós dirigimos as nossas orações. Portanto, ele tem que responder segundo a sua vontade. O nome do Senhor precisa ser engrandecido. Precisamos nos envolver nessa mesma causa, que é de glorificar ao Senhor. Terceiro, Elias orou crendo nos resultados. O profeta Elias foi específico em sua oração. Ele foi objetivo. Nós não vamos usar de palavras desconexas e sem sentido, muito menos deixar de expressar a nossa confiança em Deus em assuntos específicos. Afinal de contas, não há nada impossível para o Senhor. E Elias creu, que orando a Deus, orando fervorosamente, a respeito de os céus fechar para que não chovesse 3 anos e meio, ele creu que ia acontecer, como de fato aconteceu. Depois desse período, ele orou novamente e os céus se abriu e enviou chuva, Deus enviou chuva. Elias, ele orou crendo nos resultados. Precisamos colocar a nossa causa, mas também a do outro, no altar do Senhor, crendo que Ele pode tudo fazer. Precisamos aprender com Elias. Tiago, ele faz referência a Elias nesse momento. E é dessa maneira que precisamos dirigir as nossas orações ao Senhor. Orar. Não deixar de orar. Orar fervorosamente. Orar crendo nos resultados. Portanto, ore. Creia que oração é um fator importante no nosso relacionamento com Deus. Ore fervorosamente, sentindo-se parte da causa do Senhor. A oração em si é envolver-se na causa do Senhor, porque a glória depois é para o Senhor. E ore crendo nos resultados, como o próprio versículo 16 de Tiago 5 diz: a oração dos justos pode muito em seus efeitos, nos resultados. Então, possamos partir para a prática, assim como Elias,
possamos praticar a oração. E o tema é: orai uns pelos outros. Não vamos deixar de exercitar, né, esse amor de estar orando pela causa do outro. Assim como o nosso irmão pede, crendo que nós vamos orar, nós então partimos para a prática e exercemos essa ordem do Senhor para todos nós. Orar uns pelos outros. Vamos orar mais uma vez para encerrarmos. Ó Deus, nós vemos aqui na Tua palavra que homens e mulheres se colocaram em oração diante do Senhor e nenhum deles voltaram decepcionados. Todos eles puderam contemplar as respostas das suas orações através, Senhor, de cada gesto que o Senhor assim proporcionou, através de cada bênção que o Senhor assim proporcionou aos nossos irmãos. Nós também, Pai, temos respostas Tuas. E nós temos muito que agradecer ao Senhor. O nosso desejo é que continuemos a sempre praticar a oração intercessória, em que podemos ajudar, fortalecer os nossos irmãos a cada dia em suas necessidades, em momentos que eles estão passando, momentos difíceis, que todos nós passamos. Portanto, Senhor, o Teu Santo Espírito é quem nos alerta, nos adverte, nos incentiva a também colocarmos em prática esta mutualidade cristã. Nos dá a continuar dia Tua santa e gloriosa presença. Prepara os nossos corações para logo mais à noite, no culto que estaremos prestando ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E assim chegamos ao final de mais uma EBD. Próximo domingo estaremos aqui juntos mais uma vez. E à noite, hoje à noite teremos o culto de louvor e adoração, às 18h30. Temos este encontro marcado e pedimos que você passe o link para outras pessoas, conhecidos seus, mesmo pessoas que ainda não frequentam a igreja, ainda não fizeram um pacto com o Senhor Jesus, mas é uma oportunidade para ouvirem da palavra do Senhor. É o nosso papel fazermos isso, divulgarmos a palavra de Deus. Também peça a alguém para se inscrever no canal da igreja, vai ser de grande valia para este canal. Então, até a noite, logo mais à noite, Deus nos dê um dia na sua santa e gloriosa presença, prepare os nossos corações para logo mais à noite. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você.